Como que você vê a construção da sua trajetória, se você fosse contar de você para você? Tá, assim, fazendo uma longa história um pouco mais curta, né? Eu com 12 anos de idade morava num prédio, né? Gozado como a vida dá voltas, né? Eu morava num prédio e tinha uma turma que andava de bicicleta, de skate, como qualquer moleque que jogava bola, Já tal. tinha rolemã, não? Tinha rolemã, a gente fazia uns carrinhos de rolemã. E um dos caras da turma, né? Imagina, molecada de 12 anos, era o Tony Canaan, que hoje corre na Stock Car. Ah, legal. E aí ele era aquele nosso amigo que corria de kart. Era o cara que tinha grana Aham. e que corria de kart. E aí, quando tinha corrida em Interlagos e tal, eu falava, cara, eu quero ir lá ver. E aí, ficava lá 6 horas da manhã, esperando a mãe dele, a dona Miriam, sair com o carro e o Tony para ir para o cartódromo de Interlagos. Entrava no carro e a gente ia. E aí, o tempo foi passando e eu consegui convencer meu pai a me patrocinar. E eu comprei um kart usado do Tony, comecei a correr de kart e as coisas foram acontecendo, né? Corri nessa geração de Tony, Christian Fittipaldi, Rubinho, André Ribeiro, né? Zequinha Jafone, Felipe, esses caras todos. E o pessoal não está me vendo em pé, mas eu fiquei com 1,96 m. Alto, eu vi Então, quando assim, vim te cumprimentar, no- alto. não rolava de jeito nenhum ser piloto de Fórmula pelo tamanho e pelo talento que eu não tinha, né, como piloto, para chegar na Fórmula 1. E aí eu fui correr em carros de turismo e tal, e chegou um determinado momento com 18, 19 anos, meu pai falou, cara, beleza, né, você está conseguindo parar em pé aí com automobilismo, com algumas equipes e tal, mas você vai ter que fazer alguma faculdade. Né? Você quer fazer faculdade do quê? E eu não queria fazer faculdade de nada, eu queria correr de carro. Nessa época você estava no turismo. Essa época eu estava já correndo na Fórmula 1. Ah, não. E aí eu falei, cara, talvez a coisa mais próxima que eu possa fazer é publicidade e propaganda, até para aprender a me vender, a montar meus planos de marketing, a conseguir patrocínio e tal. Capitalizar o negócio. Capitalizar o negócio. E aí eu comecei a fazer publicidade e arrumei um estágio numa agência de publicidade, que na época chamava Low e Loduca. E aí me apaixonei pela publicidade. E chegou um dia que eu olhei meio que os dois lados da moeda, né? E falei assim, cara, eu não quero todo final de ano ser despedido, né? Porque no fim, você correr, ser piloto, ser atleta, tal, chega no fim da temporada, começa tudo aquele negócio assim, puta, eu tenho que vender patrocínio de novo, tenho que ver que equipe que eu vou correr, que categoria, quem que vai passar. E aí eu já estava namorando com a minha mulher. E eu falei, cara, eu quero ter uma família, eu quero ter filho, eu quero ter estabilidade. Esse negócio de publicidade pagar bem, acho que eu vou por esse lado. E abandonei as pistas. Saí completamente do mundo do automobilismo e fui trabalhar em agência de publicidade. Mas, ao chegar nessa agência, tinha uma conta da Mitsubishi Motors. E aí os caras chegaram e falaram assim, cara, aquele estagiário lá manja de carro. Põe ele lá no grupo de contas para atender, porque ele vai dar umas bolas dentro, vai fazer a correria, amassar o barro lá com o cliente e tal, não vai chegar lá falando muita besteira. E é legal. E eu comecei a atender conta de carro, meio que me especializei em atendimento de contas publicitárias de carro. Morei na Itália, em Turim, atendendo a conta da Fiat, depois através da Léo Burnet. Eu fiquei meio conhecido como esse cara que atendia bem conta de carro. Pô, legal. Aí um dia, tô lá na agência, toco o telefone, a secretária lá do atendimento falou assim, Fernando, tem alguém tentando te passar trote aqui. Por quê? Ela falou, não, porque é um cara falando que é o Galvão Bueno. E, pô, imitar o Galvão Bueno é meio parecido com imitar o Silvio Santos, todo mundo consegue, né? E aí eu falei, dá o telefone aí, né? E eu achei que era trote mesmo. Apesar de eu ter sido companheiro de equipe do Cacá Bueno durante muitos anos e convivi com o Galvão no box em algumas temporadas. Eu atendi o telefone, aí ele virou,
o Espanador da Lua, que era o apelido que ele me chamava e só ele tinha. Aham. Eu falei, cara, é o Galvão. Aí, ô Galvão, tudo bem? Tudo, e você tal? Pô, tô aqui na Globo folheando meio mensagem, você ganhou um prêmio, não sei o quê, você tinha sumido do mundo do automobilismo, você virou publicitário, que história é essa? Me conta. Eu falei, então, puta. Aí contei um pouco da história para ele. Ele virou e falou assim, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí fui almoçar, cheguei lá, tava o Cacá Bueno, o Galvão, eu. E o Kaká, na época, estava correndo na Argentina. Lembra quando a Argentina quebrou, que teve a história do Curralito e tal? Isso Sim. foi em 2001, se eu não estou Sim. enganado. Desculpa Foi um antes pouco. de ele emendar os títulos todos, né? Que depois o Kaká ganhou alguns títulos seguidos ali. Isso, mas ele estava correndo na Argentina num campeonato que chamava Super Turismo, pela equipe da Peugeot. E a TC 2000 também, que é um campeonato argentino. E o que aconteceu foi que a Argentina quebrou e a Peugeot resolveu descontinuar o programa de motorsports dele e mandaram o Kaká embora. E o Kaká falou, vou voltar para a Stock Car, vou voltar para o Brasil. E a Stock estava indo para a Globo. Então tinha um astro aí se alinhando e tal. E aí o Galvão me ligou, a gente foi almoçar, ele falou, cara, o Kaká tá precisando de patrocínio, tá ferrado. Você não quer ajudar aí com os teus clientes aí? Eu entrei no site da tua agência, aí da agência que você trabalha. Pô, você tem a conta da Coca-Cola, da Smirnoff, do Banco HSBC. Cara, vamos tentar vender algum patrocínio para o Kaká para ele voltar para a Stock Car. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Me manda aí um PowerPoint com a proposta de patrocínio dele e tal. Hoje em dia a gente chama de pitch, né? Mas na época era proposta de patrocínio. E aí ele falou, o que é PowerPoint? Eu falei, não, PowerPoint é aquele programinha que você vai lá, põe a apresentação. Põe as fotinhos, né? Você acha que... Não tem. É o seguinte, todos os patrocínios do Kaká até hoje, eu entrei na reunião lá, falei com o diretor de marketing, a gente desenrolou e saiu o patrocínio. Aí eu peguei, montei lá uma proposta de patrocínio, fiz um roadshow e não consegui vender nenhum patrocínio para o Kaká. Terminou essa agenda, eu devolvi na época o pendrive para o Kaká. Falei, cara, você que lute, tentei aí com os meus clientes aqui, não rolou. Aí ele falou, cara, mas puta, eu nunca... Nessa época ele já tinha algum título de relevância ou não? Ele tinha já campeão da Stock Car B e tinha ido para a Argentina, não sei se ele tinha sido campeão de Super Turismo, alguma A B coisa é assim. tipo a Stock Light hoje. Era Stock Light hoje. E aí ele falou, cara, você não quer ser meu empresário? Aí eu virei e falei, cara, piloto de Stock Car tem empresário? Eu conheço empresário de pilotos de Fórmula 1 e tal. Assim, nós vamos dividir o quê, né? Se tudo der certo. Aí ele falou, cara, pô... Aí falei, não, obrigado. Voltei para casa, cheguei em casa e tal. Minha mulher estava grávida da minha primeira filha. Falei, pô, Cris, você não sabe, o Kaká me convidou para ser empresário dele na Stock Car. Imagina, piloto com empresário na Stock Car. Tal. Ela falou, pô, você não precisa deixar de trabalhar na agência. Faz isso como um segundo trabalho e tal. Você vai voltar a encontrar seus amigos, você gosta desse assunto, você assiste televisão, não sei o quê. Vai lá, né? Ela foi assim, uma pessoa muito importante nessa história, dessa construção toda. E aí eu falei, pô, é verdade, né, cara? Eu vou viajar final de semana, vou para as corridas, vou encontrar a galera, resenha. E se der certo a gente conseguir vender lá algum patrocínio, eu ganho uma comissãozinha e fica mais fácil para trocar o carro no ano e tal. Então, essa foi a primeira fase. Aí o que aconteceu foi que começou a dar super certo. E chegou um determinado momento que eu estava ganhando mais empresariando o Kaká e na época já o Popó, que era o irmão dele também, do que a grana que eu ganhava na agência e trabalhava 24/7, 15 horas. E aí eu falei, cara, eu vou montar um negócio desse. Aí eu montei uma agência de marketing esportivo, depois a gente empresariou a carreira do Christian Fittipaldi, do próprio Tony, o Tony veio para o escritório, Luciano Burti, Tarso Marques, Ricardo Zonta, não quero aqui ser injusto com alguns parceiros aí do passado,
O Attila Abreu, quando estava na Europa, correndo contra o Vettel. Nelsinho Piquet. E aí o negócio ficou grande. Quando chegou meados de 2007, 2008, eu vendi uma parte, eu e os meus sócios, a gente vendeu uma parte do negócio para o Nizam, para o Grupo ABC. E em 2011 eu vendi a totalidade das minhas ações e fui convidado para ir para a Mitsubishi, assumir o cargo como CMO. Fiquei lá 9 anos. E aí, no meio da pandemia, eu estou na minha casa no interior, em Itu, porque eu estava morando, todo mundo trabalhando remoto, né? Toco o telefone e, olha, tem um grupo financeiro forte que comprou a Stock Car da Time for Fun e eles vão fazer uma transformação no negócio, estão falando do teu nome, você toparia ir para lá? E aí eu falei, cara, olha que volta que está dando esse, né? Começou lá com um piloto, depois, por causa do Tony, o Tony está correndo na Stock, o Kaká. Falei, cara, eu tô tentando. Sim, isso é um karma, né? Não adianta eu querer fugir disso, porque esse negócio vai estar sempre ligado na minha vida. E aí topei o desafio de junto com toda a minha equipe, né, com todos os colaboradores da Stock Car, as equipes, os patrocinadores, os órgãos de imprensa, os pilotos, todo mundo fazer essa transformação que a gente vem fazendo nos últimos 3 anos da Stock. Então, é um pouco isso. Um ótimo